Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho e hoje é o livro de Lucas, capítulo 21, ou melhor, hoje é o capítulo 21, né? Claro que é Lucas, a gente vem aí numa jornada, né? Numa caminhada de Lucas e estamos numa reta final. O livro de Lucas vai até o capítulo 24, então, contando com o de hoje, temos aí mais 4 capítulos. E o capítulo de hoje, muito profundo, nós vamos falar aqui já no início da oferta da viúva. Tem vários versículos de Jesus falando dos acontecimentos futuros, fala da segunda vinda, da volta de Cristo e daquilo que dos avisos, né? Daquilo que sinais, situações que são indicativos para a segunda vinda. E isso é um assunto assim que enche o nosso coração de esperança, né? Porque a nossa esperança, a esperança de quem crê em Cristo, de fato, né? Nossa maior esperança é essa segunda vinda dele, né? Novo céu e nova terra, sem choro, sem dor, sem lágrimas, vivendo a vida eterna. Foi para isso que ele veio, foi para a cruz e ressuscitou. Então, vamos aqui mergulhar no capítulo 21 de Lucas. Se você está chegando agora ou tem pouco tempo que você chegou por aqui nessa série e você está em Lucas, mas não mergulhou com a gente em Mateus ou não mergulhou em Marcos, nós orientamos você paralelamente, à medida que você acompanha essas meditações mais atuais, que você acompanhe também essas primeiras, lá de Mateus, as primeiras de Mateus, e vem mergulhando, de maneira que daqui a um tempo você possa ter concluído todos os 4 livros do Evangelho e Atos também, que é os discípulos praticando os ensinos de Jesus, a igreja começando. Nós vamos meditar em Atos também, tá bom? Então vamos lá, no caso 21, Lucas 21. Você está no 22 aí. Isso. Lucas 21 fala da oferta da viúva. O áudio, boa noite, tem algumas pessoas entrando aí, nos cumprimentando. Boa noite para vocês também. Áudio ok? Se tá, acredito que sim. Se não, vocês, antes do boa noite, já ia ter escrito aí, tá sem áudio. Mas confirma aí se o áudio tá ok, por gentileza, pessoal. Então, vamos lá. A oferta da viúva, Lucas 21, versículo 1. Vai lá, Michele. Então, vamos lá. A oferta da viúva, né? Anteriormente, a gente tinha lido, né, a questão dos líderes religiosos que Jesus apontou, que entravam na casa das viúvas e devoravam, né? Uhum. Então, agora, dando continuidade à última meditação, a gente vai ler no capítulo 21, que diz... Já que você citou isso aí, eu vou ler aqui o 47, que é o último versículo do último capítulo, do 20. No entanto, falando dos mestres da lei, dizendo que eles gostavam de sentar nas mesas, lugares de honra, nas sinagogas e a cabeceira da mesa dos banquetes. Aí no versículo 47, que é o último, diz assim: no entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, são duramente castigados. Aí, por falar em viúva, no finalzinho do capítulo 20, o 21 começa falando de uma oferta da viúva. Isso vale ressaltar aqui que precisamos iniciar sempre um capítulo considerando o capítulo anterior, considerando o que está sendo tratado, e não ler de forma isolada. Isso.
considerando, né, que a gente já ensinou isso aqui, que esses títulos foi colocado pela sociedade bíblica, né? Quem foi o editor dessa linguagem, dessa tradução. Então, na verdade, quando Lucas escreveu, era como se fosse uma carta, né? Que ele estava contando a Teófilo os acontecimentos, fatos, né? Que ele colheu, informações baseadas em depoimentos de testemunhas oculares, e aí ele foi colocando os títulos, né? Excelente. Então, a história do versículo 21 continua dizendo: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou suas moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Então, o que a gente entende com essa passagem, né? Que assim como Jesus estava apontando um erro ali, uma desigualdade, né? Uma injustiça, porque uma ganância. Uma ganância, exatamente, né? Porque aqui ele estava querendo corrigir um erro, tanto é que logo, né, depois lá em Mateus também, aqui não, mas em Mateus fala, né, do perigo das riquezas e tudo mais, de se guardar da ganância, da avareza, né, um monte de coisa. E essa viúva, ela não, obviamente deu para perceber que ela era desprendida, né, que ela realmente estava dando ali tudo que ela tinha, então ela não era apegada. Mas as pessoas que tinham muito, elas davam mixaria, né? Aquilo que não fazia nem cosquinha, como diz o outro, né? Então Jesus estava falando ali que aqueles que poderiam ter dado mais, eles não davam, eles guardavam, eles eram avarentos, enriqueciam, né? Queriam mais e mais, né? Não compartilhava. Isso. Até porque essas ofertas que eram dadas ao templo, além do sustento ali dos sacerdotes, dos líderes, né? Além disso, era distribuído também para os órfãos e para as viúvas, né? Então, é contraditório, né? Seria contraditório lá atrás Jesus apontar que os líderes e os fariseus devoravam a casa das viúvas, e aqui ele está ele incentivando a viúva a dar tudo, né? É incoerente. Então ali ele estava apontando, na verdade, um desequilíbrio, uma injustiça, que os outros que poderiam contribuir mais, eles não contribuíam, entende? Então e esse é o sentido, o significado dessa passagem. Inclusive, Marcelo, em outros contextos, né, para você entender como isso é importante a gente frisar, porque a gente já ouviu pregadores, líderes falando que a viúva deu tudo que tinha, e porque ela deu tudo que tinha, depois nunca mais faltou nada para ela. Sendo que isso não está escrito na Bíblia, né? Foi um acréscimo que foi colocado para incentivar as pessoas a darem seu tudo, as suas ofertas, mesmo sem poder, mesmo sem ter condições, né? Então Jesus ele estava ensinando, assim como lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? Os apóstolos continuaram a ensinar esse princípio de compartilhar, de doar, de dividir, de repartir, né? Mas também foi ensinado isso, que aqueles que tinham mais podem dar mais do que tirar do que aqueles que têm menos, né? Deus, ele vê. O que Deus vê? Porque ali era Jesus, era o próprio Jesus. Tá um barulhinho aí estranho, né? Será que tá tendo? Eu acho que tá oscilando também, porque tá chovendo aqui, gente. Aí a internet, o sinal tá oscilando, mas tá dando para acompanhar quem tá e esse tem um barulho pra gente aqui, uma interferência. Esse barulho tá saindo para vocês também ou não? Não, aqui não. Não, se não tiver saindo para vocês, ok. Pra mim tá um barulho aqui, como se tivesse uma interferência. Sabe quando você muda de canal na TV e fica chuviscando ali, né?
Então vamos em frente. Qualquer coisa vocês nos avisam aí. Então, Ali era o próprio Jesus olhando. O próprio Cristo olhando. a Daniela botou pra mim, tá ok. Então tá bom. Então Jesus estava ali, você vê, estando Jesus, observava os ricos depositarem suas distribuições na caixa de ofertas. Então Jesus estava ali, assim, literalmente observando, literalmente vendo. Só que ele não estava vendo o externo. O externo. Ele estava vendo ali aquilo que estava sendo externado, mas que vinha do coração. O que no fundo estava sendo observado, e o que ele coloca aqui, o que Lucas está colocando também para a gente, é que Deus vê o coração do ofertante. Porque esse ato, ele é uma consequência. O ato de entregar, de ofertar, o que fazemos é consequência do que somos. E não é só falar, não. Está escrito, né, que a boca fala que o coração está cheio. São as coisas que fazemos, é aquilo que entregamos. Então ele estava vendo, ele estava ali, era uma crítica tanto aos ricos como aos mestres, esses mestres da lei. E o que ficava detectado ali? Que o coração de ambos, como Michele colocou, era avarento. Havia ganância, por isso que eles não faziam de qualquer maneira. E aquela viúva, ele observou que o coração dela estava realmente desprendido. Então não é sobre quantia, não é sobre o valor em si, não é sobre isso. É mais profundo, é mais fundo. Há uma raiz nisso aí, que é o coração. É quem Deus representa para cada pessoa, para cada um de nós. É isso que, é daí que sai, e aliás é daí que deve sair nossas ofertas. Humanamente falando, sai do bolso, sai da conta, né? No Pix, sai da carteira, sai da bolsa. Mas no fundo, o que sai mesmo é do coração, e que revela se o nosso coração é desprendido ou avarento, ganancioso. É o coração que Deus vê. Assim como quando Samuel foi a escolha de Davi, Deus falou, não atente para a aparência. O Senhor não é como um homem que vê o exterior. O Senhor, Deus, eu vejo o coração, Samuel. Porque Davi, pela aparência, jamais seria escolhido rei de Israel. Então Deus vê o nosso coração. Vamos seguir aí. Versículo 5, Jesus fala dos acontecimentos futuros. Alguns dos seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e afirmando, chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou, uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governantes. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mas, uma vez lhe digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês,
pois eu lhes darei as palavras certas, a tanta sabedoria e tanta sabedoria que os seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Vamos dar apesar de terminar essa parte no 24, vamos comentar um pouco aí para a gente não acabar tendo que comentar muitos versículos. Bem, indicativos, sinais, mas fica bem claro aqui, Michele, que quando tudo isso acontecer, há uma lista, né, ele vai falando aí, ainda não é o fim. Está indicando que o fim vai se aproximando, mas ainda não é o fim. Mas é um indicativo. É uma forma da gente fazer uma leitura do tempo. É sobre isso. Muita atenção, olha só, você que está acompanhando aí essa meditação. Esse capítulo aqui, essas palavras de Jesus, nos ajudam no discernimento da gente ler o tempo. Não de nós termos exatidão, não há como ter exatidão, mas há como você ter discernimento e fazer a leitura do tempo. Sempre, ou normalmente, quase sempre, as pessoas falam ou pensam, muitas falam ou pensam assim, mas calma aí, essas coisas que Jesus falou, que nós acabamos de ler aqui, já acontecem há muito tempo, já acontecem faz tempo. Então é isso que a gente precisa também aqui aproveitar para esclarecer, porque um pouco mais para frente ele vai, qual versículo que ele vai falar aqui ele faz uma comparação com a mulher que está para dar à luz? Na verdade é em Mateus, né, que fala. Em Mateus que ele fala? Compara esses tempos, né, como o princípio das dores, né? Isso. Jesus compara o princípio das dores de parto, né? Porque todo o ensinamento... Ele fala aqui também? Ele fala aqui também. Não. É que ele fala das mulheres grávidas. Ai, daquelas... Não. Então, em Mateus que ele fala do princípio das dores. Quem mergulhou com a gente, né, ouviu falar sobre o princípio das dores. Isso. E Jesus sempre usava uma linguagem pedagógica, né? Obviamente que lá os discípulos, eles também não tinham, né, todo o conhecimento que nós temos hoje, os acontecimentos que já aconteceram, né? Enfim. E como uma forma deles entenderem e discernirem os tempos, né, ele dava essa linguagem pedagógica, assim como as crianças também precisam de uma linguagem pedagógica para elas poderem compreender. Nós também, na Bíblia, nós encontramos uma linguagem pedagógica que Deus assimila a certas coisas para a gente poder comparar, para nossa mente poder associar a aquilo que ele está querendo dizer, né? Ele desceu, no caso, né, a nossa insignificância aqui humana e tentou e conseguiu, obviamente, explicar. Mas a gente precisa se aprofundar, por isso o mergulho, para a gente poder compreender, porque não é uma coisa que se compreende facilmente. A gente precisa ler, mergulhar, precisa interpretar, precisa... Deixa eu aproveitar só o que você falou aí, contextualizar. Que ele desceu. Até comentava no culto ontem, em um dos dois, não lembro agora o horário. Alguém diz assim, mas por que o mundo tá tão ruim e há tanta maldade? Por que Deus não interfere? Por que Deus não vem e interfere e faz algo por tudo isso? Porque a maldade está só aumentando. Mas foi exatamente isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Da forma como o Michele acabou de colocar, mais claro, descendo realmente ao nosso nível, ao nível humano. E eu até falava ontem que
o Deus eterno se vestiu de gente para andar entre a gente e falar com a gente e ensinar a gente o que é a vida. E a vida é uma pessoa, a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por que ele não interfere? Mas ele interferiu. Ele não veio como vento, não veio como fogo, ele não veio como, sabe, como um gigante 100 vezes maior do que Golias. E alguém poderia falar, não, isso não pode ser Deus, nossa, mas é Deus ou não é? Esse gigante está estranho. Esse vento, não, vento, não sentiu o vento não passou aqui, é fogo, mas por que ele veio em forma humana? Veio em forma humana. Não teria uma outra forma, não teria uma outra maneira para ele falar com os homens tão objetiva e clara sendo um homem. Ele era, a gente sempre ensina isso, a gente vê isso claramente no Evangelho, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele era também 100% homem e andou entre nós por 33 anos e muitos o rejeitaram e muitos fecharam o seu coração, muitos não se renderam e não creram, mesmo ele vindo em carne e osso, como gente, operando um monte de sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ressuscitando, enfim, alguns ali até creram, os que estavam na crucificação. A Bíblia fala que os soldados, né, porque diante do que aconteceu, terremoto, os sepulcros se abrindo, enfim, tanta coisa aconteceu ali, quando o véu se rasgou, quando ele disse, está consumado, e depois ainda ressuscita, mas ainda assim, muitos não creram. Porque as pessoas foram tão incrédulas e tão orgulhosas ao ponto até de criarem histórias que os discípulos tinham roubado o corpo, que tinha acontecido um monte de coisa, só que foram várias testemunhas oculares, né, que comprovaram. E Jesus, a gente tem que entender, Marcelo, as pessoas têm que entender que ele já governa. Esse mundo jaz no maligno por conta da corrupção humana, da maldade, mas quem governa esse mundo é o Rei Jesus. É isso que a gente tem que ter bem consciente. Através do Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, ele reina nesse mundo já, e é ele que vai, a pouco, destruir as obras, né? Aliás, ele permanece até os séculos dos séculos, né? Até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, como Jesus disse, que ele estaria conosco. Ou seja, a palavra que encarnou, ela hoje encarna na vida de cada um de nós, na igreja dele que representa, né, ele aqui nesse mundo, e que nós somos a luz desse mundo, que resplandecemos a sua verdade, o seu caminho. Nós somos a placa, né, que guiamos as pessoas até Jesus, que é a verdade, que é o caminho. Então ele reina nesse mundo, a verdade ela está aqui através da pessoa do Espírito Santo, né, nos guiando, nos conduzindo, nos convencendo, né, do pecado, do juízo, da justiça, e vai estar conosco até o fim dos séculos. Só que a questão é, quem permanecerá com a fé nessa verdade, como nós lemos, né, nos versículos anteriores, né? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quem permanecerá nessa verdade, né? Confiando nessa verdade? Porque o mundo seduz com as suas mentiras e ilusões, né? E vaidades desse mundo aqui. Para tirar o foco. Exatamente. Né? Mas voltando na questão do princípio das dores, que a gente... tudo isso a gente começou a falar por causa de Jesus ter descido o nível e ter falado, ter se comunicado de uma forma para os discípulos entenderem. É que a mulher tá grávida, tá para dar luz, mas ela ainda tem poucos meses de gravidez. Então as contrações são de tempo em tempo, mas se aproximando dos 9 meses ou do período de realmente dar à luz, essas contrações se tornam mais frequentes e no intervalo de tempo menor. É isso que significam esses sinais. Sempre teve? Sim. Mas guerra, mas sempre teve.
Está tendo uma guerra agora, mas sempre teve. Sim. Está tendo pandemia agora, mas já teve pandemia em tal ano. Sim. Está tendo falta de amor, mas já teve lá. Pô, se a gente for ver, Caim e Abel, né? Falta de amor. No Novo Testamento, a gente vê vários casos de falta de amor. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Só que a questão é, esses sinais que já tinham, vocês percebem que são como as contrações de uma mulher que está para dar à luz, que eles vão aumentando e o intervalo entre eles vai diminuindo? Percebe isso? Então é isso que Jesus quis dizer e que a gente está passando aqui para vocês, né? Então, até para orientar uma pessoa, não, mas isso aí já sempre teve, isso aí sempre teve, sim, mas sempre teve como agora? Sempre teve com tanta intensidade? Ou sempre teve com a frequência de agora? Não. A falta de amor, por exemplo, é o engano. Jesus sempre fala de engano. Cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o anticristo, cuidado com o falso profeta. Vai vir gente falando, eu sou o Cristo. Não acredite. O engano sempre teve. Paulo combatia o engano. Paulo sempre ficava preocupado com as igrejas. E ele nas cartas fala, cuidado. Tem um monte de cuidado de Paulo. Jesus também. Mas como hoje, a gente vê isso claramente na internet, no Instagram. É muito engano. É uma bagunça. Tem coisas assim que são bizarras, vira meme. É tanto engano que vira meme. Tem engano que vira meme. E tem alguns enganos que não viram meme, porque eles são astutos, né? São enganos que realmente se parecem com a verdade. Tem características de verdade. É um copo de mentira com gotas de verdade. Ou meio a meio. Enfim, quanto mais verdade tiver, mas não sendo uma verdade de essência, mais chance tem de enganar. Então, não é um copo cheio de mentira. Alguns que viram meme, tá na cara que é engano. Mas outros não tá na cara que é engano. Porque se tivesse na cara que era engano, não enganaria. Então é preciso ter realmente profundidade bíblica, é preciso mergulhar como nós estamos fazendo no Evangelho, porque com o Espírito Santo, que nos dá discernimento, com profundidade no Evangelho, que nos dá conhecimento, então com discernimento e com conhecimento, a chance de ser enganado praticamente se torna nula. E ainda a gente conseguindo fazer a leitura do tempo. Tá aumentando, hein? Tá tendo mais guerra. Tá tendo... tá tendo mais pandemia, hein? Tá tendo mais isso, hein? Olha aí, tá aumentando. Olha só como é que tá. Olha os sinais aí, olha os sinais. É isso, gente. Exatamente isso que Jesus está falando. Vamos seguir aí. Nesses momentos, né, que a gente tem que confiar e perseverar, né? E aí diz no versículo 20: e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança. Então, aqui ele já está falando do fim mesmo, né? Quando está prestes a ele retornar. Pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados.
Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria de que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Ele está falando aqui, esta geração. Aí a gente pode questionar, mas qual geração? Aquela geração lá dos discípulos? Não, ele falou que ele está falando aqui, esta geração que ver todos esses acontecimentos acontecer, vai ser em uma geração. Então, quando acontecer todas essas coisas, vai ser em uma geração só. Então, o céu e a terra... Deixa eu só aproveitar essa afirmação e ler para vocês aqui. Agora, só ouça, por gentileza, pessoal. É um comentário dessa Bíblia de Estudo NVT muito bom. Essa afirmação, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Tudo isso que a gente está lendo aqui no capítulo 21 é uma afirmação intrigante. Aparentemente, Jesus disse que retornaria antes que a primeira geração de discípulos morresse. Existem 3 interpretações, normalmente. Primeira, essa geração se refere à destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, quando Jesus veio em juízo contra a nação de Israel. Segunda interpretação, então vou repetir a primeira, essa geração seria a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, quando Jesus veio, entre aspas, em juízo contra a nação de Israel. 2. A expressão não se aplica aos contemporâneos de Jesus, mas a uma geração futura que estará viva quando os sinais descritos começarem a se cumprir. Interpretação 3. O termo geração deve ser traduzido por raça, referindo-se à raça judaica que não desaparecerá antes da volta de Cristo. Então, dessas interpretações, muitos vão pela linha, muitos teólogos, muitos pastores vão por essa que Michele citou. A geração que vê isso mais acontecer é a que ele estaria se referindo aqui. Tem outras coisas bem profundas que você pode meditar, que nós podemos, que está claro, que não precisa tanto da gente parar e explicar, mas são coisas profundas para se meditar. Exemplo, quando ele fala, nós lemos, não se preocupe, eu vou proteger vocês, nenhum fio, independente do que acontecer, das perseguições, eu vou estar com vocês. Né? Ele disse até o final, até a consumação dos séculos. Isso é muito forte. Isso é muito forte para cada um de nós. Outra coisa forte, vocês serão perseguidos e vocês serão levados aos tribunais, vocês vão falar com autoridade, com gente relevante, mas fica tranquilo, que eu vou colocar palavras na boca de vocês, eu vou dar para vocês tanta sabedoria que vocês vão falar e eles não vão ter argumento para eles não vão conseguir contra-argumentar os argumentos que eu vou colocar na boca de vocês. Contra fatos, não argumentos, né? Então, assim, tem muita coisa forte aqui que a gente está passando, que não precisa de explicação, como agora. Essa aqui, você vê, os teólogos há mais de 2000 anos estão discutindo essa aqui. Então a gente parou, Michele explicou, eu parei, estou lendo. Tem coisas que merecem mesmo uma parada, por ser muito profundo, ou por ser intrigante, né? Por ser um pouco mais complexo. Mas
mergulha aí, vê o que te chama mais atenção, marca aí aonde você quer dar uma parada, quais são os versículos que você quer, sabe, entender melhor. Se tiver dúvida, manda pra gente, vai ser um prazer, com todo carinho, com todo amor, com todo o prazer do mundo nós vamos te responder. Se não soubermos, vamos procurar saber. Se Deus falou com você na particularidade, te mostrou algo, você teve um insight aí, né? A gente sempre fala, né? Compartilha com a gente, manda pra gente também, nos abençoa com aquilo com que Deus falou com você aí, enfim, e a gente faz essa troca também. Isso é mergulhar. Então você marcou, voltou, leu de novo, leu o capítulo mais uma vez, assistiu aqui, ouviu de novo, deu pause, foi pesquisar. Vamos mergulhar, gente, porque esse mergulho é libertador e transformador também. Vamos seguir aí pra gente terminar. Diz no versículo 37, né? Todos os dias... Não. No versículo 34, para terminar. Tenham cuidado, Jesus alerta, né? Não deixem... Tenham cuidado, é o que eu falei. Seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Olha só. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Orar, tá falando muito de vigilância aí, né? De orar e de vigiar, ou de vigiar e orar. Tá falando muito. Não fique tão focado nas coisas dessa vida como se essa vida fosse tudo. Essa vida é passageira. Essa vida tem data de validade. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Viva aqui a vida. Não somos ETs alienados ou fanáticos religiosos. Viva a vida. Não fique neurótico, paranoico com a volta de Jesus e nem com amanhã. Mas vigie. É um equilíbrio que a gente tem que ter, né? E o Espírito Santo nos ajuda a equilibrar. Vamos viver o agora, mas sempre na expectativa do retorno dele. Sempre pensando na volta dele. Sempre com essa esperança. E não como um peso ou medo, mas uma boa expectativa, né? Exatamente. Uma esperança, uma alegria. Uma alegria de quem está vivendo o Evangelho, de quem está mergulhando. Isso. De quem está praticando, de quem está conhecendo, de quem está caminhando com Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente sabe do nosso destino, né, e a gente está caminhando na verdade de Cristo, né, a gente tem paz, porque a gente sabe que Ele estará nos guardando, né. E aí no versículo 37, para terminar, diz: todos os dias Jesus ia ao templo ensinar, e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. Então, hoje nós concluímos a meditação do capítulo 21. É isso aí. Então, agora faltam 3 capítulos. 3 capítulos. O 22, o 23, e aí vamos encerrar no 24. Então, destaque aqui para o início, né? O coração do ofertante. Deus vê o coração. O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente entrega é consequência de quem Ele é para a gente, do nosso coração. Essa questão da gravidez, do princípio das dores, ainda não é o fim, mas está apontando. A gente consegue fazer uma leitura, né? Ler o tempo atual. Em que momento do tempo nós estamos? Em que momento? E aí também a gente não fica paranoico, porque sempre vai ter gente dizendo: é agora. É agora? Não, é agora. Agora volta. Agora volta. Agora vai voltar. E aí a gente, com equilíbrio, não, calma aí, mas
Está aumentando, pode ser, mas acredito que vai levar mais um tempo. E aí você vai lendo. E o mais importante de tudo, vai estando preparado. Vai se relacionando, né, com Jesus, vigiando, mas não amedrontado, porque o rei volta, mas você está vivendo um relacionamento com ele. O rei volta, para estabelecer seu reino, mas você já vive o reino dele. Você já procura viver esse reino agora, já. Então, assim, é como se fosse uma confirmação, é uma continuidade do que, na verdade, você já procura viver. Não é algo completamente diferente. Por isso que fala para a gente vigiar, orar e sem paranoia, porque a gente só vai continuar aquilo que já todos os dias nos negamos para viver. Tá certo, pessoal? É isso aí. Deus abençoe vocês mais e mais. Deus nos abençoe. E vamos seguir mergulhando nesse evangelho maravilhoso. Quer falar alguma coisa? Isso mesmo. Tchau, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, gente.